primeiro conto foi Felicidade Clandestina, que é o conto que leva o título do livro, e é o primeiro conto do livro. E eu amei. Não teve aquela coisa super complexa que a Clarice tem. Foi super legal porque é a história de uma menina que tá doida por um livro. Ela ia pegar emprestada com uma colega dela de escola que tinha um pai que tinha uma livraria, o que era o sonho de toda garota que ela diz, né? E essa menina ficava enrolando pra dar o livro pra ela. E aí a mãe viu aquela situação, né? A menina indo lá todo dia pra pegar aquele livro. Quer dizer, na verdade ela não sabia o porquê. Ela ia lá todo dia e a mãe perguntou, né? O que ela ia fazer lá. E aí a mãe descobre a filha megera que ela tem. A mãe disse, mas você não lê esse livro, você nem quis saber desse livro, você nem gosta desse livro, por que você não empresta, você nunca nem encostou nesse livro? A última vez que a menina foi lá pra pegar o livro, ela falou, você veio aqui à tarde e eu estava com o livro de manhã e aí eu emprestei pra outra pessoa. Sempre ficava nessa espizinhação, sabe? E aí a mãe falou, você vai emprestar o livro agora e pra você, apontou pra menina, vai ficar com o livro até quando você quiser ficar. Ela começa a descrever, é um conto bem curtinho, ela começa a descrever essa sensação maravilhosa de ter o livro, de estar com o livro. E é uma felicidade clandestina porque ela fica criando dificuldades para demorar cada vez mais com aquele livro. Então eu fiquei pensando nesse termo porque do clandestino, né? E eu preferi ficar com o significado de que era uma coisa feita às escondidas. É como se ela estivesse escondendo que ela estava enrolando para ler aquele livro, mas que a felicidade dela estava nisso, sabe? O conto é basicamente sobre isso e tô amando. E o próximo conto é sobre escola também. Eu adoro narrativas nesse sentido e parece que são adolescentes narrando. Enfim, tô adorando. Na verdade, o conto não era sobre escola. Eles só se conheceram no último ano da escola. E o primeiro parágrafo fala sobre isso. É um conto muito breve, que fala sobre uma amizade que eles não se comunicam muito diretamente, mas na narrativa parece que o cara tá o tempo inteiro falando sobre uma coisa que alguém já sabe de coisas prévias, sabe? Não fala tudo às claras, o porquê chegou a tais conclusões. Enfim, ele tem um amigo que ao longo do tempo eles não têm mais tanto assunto. Eles se encontram em algum momento e não tem muito o que dizer, não tem muito o que resolver. Resolvem não falar sobre os seus relacionamentos. É como aquele tipo de amizade que você não fala muito, não conta muito sobre sua vida, que é estranho, mas no fundo vocês sabem que ela é uma amizade sincera, que é o título do conto, né? E que é uma amizade duradoura e que não vai ser uma amizade que vocês vão se ver todos os dias, mas que ela vai existir e os dois têm certeza disso. O resumo é esse e foi um conto mais ou menos. Aguardo os próximos. O conto de agora foi Miopia Progressiva. Aí já começou a dar uma complicada, já começou a Clarice ser Clarice, aquela aprofundada nas coisas, uma complexidade, uma crise existencial, entendeu? Nos outros contos, o narrador estava em primeira pessoa, era algum personagem que estava narrando como se fosse ele contando, né? E nesse conto já era a terceira pessoa, alguém de fora descrevendo aquela situação, aquela história. E a história de um menino, ele baseava a inteligência dele e quem ele era na opinião das pessoas. E ele era uma criança, um adolescente, não sei, muito peculiar. E aí ele tinha realmente a miopia. A miopia, nesse conto, pelo que eu entendi, tinha dois sentidos. O sentido denotativo, que era realmente ele tinha miopia, usava óculos e cada dia que se passava ele enxergava menos. E uma miopia conotativa, que tinha um sentido figurado, que muitas coisas ele não conseguia enxergar exatamente como deveria, e cada vez que ele aprofundava naquela situação, naquele entendimento daquilo ali que ele estava pensando, enxergava menos, sabe? O enredo da história no geral é a família dele, falando sobre ele, sobre o que achavam dele, que ele era dessas crianças
eu acredito que seja uma criança, não está definido no conto. Essas crianças que são quietas, que são nerds, que são um exemplo de criança. E ele fala muito de estabilidade. O narrador começa falando que a estabilidade sobre a inteligência dele dependia da instabilidade da inteligência das pessoas. E ele era do tipo que se achava muito inteligente, conseguia mudar a opinião das pessoas da família. E quando ele não conseguia isso, ele ficava meio frustrado. É meio que uma pessoa controladora que acha que tem domínio sobre tudo, porque quando ele é avisado de que vai passar um dia na casa de uma prima dele que não tem filho, ele começa a pensar várias coisas a respeito disso. E ele cria tudo que vai ser na mente dele sobre a questão de ser amado e começa uma aprofundada no negócio. E aí a história muda para a questão de que a mulher não era mãe, que ela queria ter um filho e ela projeta esse desejo e esse amor que ela daria para um provável filho a esse menino. E ele entende isso e ele não fica muito mais seguro, mais confortável com esse sentimento, e tudo que ele programou e pensou a respeito do que seria o dia na casa da prima foi diferente. E aí eu sei que no final tem esse jogo também com a questão da miopia, ele tira os óculos e começa a enxergar como cego. Eu lembrei de Édipo e Tiresias, que era um adivinho que ficou cego e tinha muito essa coisa do enxergar e não enxergar, e quem não enxerga vê melhor do que quem vê, de fato, me lembrou isso. E foi basicamente isso. Agora, novamente, um conto em primeira pessoa, titulado Restos de Carnaval, e a princípio parece que é de uma mulher, contando que ela gosta de carnaval, que ela gosta muito, e que ela nunca tinha sido fantasiada pela mãe e tudo mais, e que dessa vez ela ia conseguir se fantasiar. E parece que a filha de uma vizinha, o filho da irmã, uma coisa assim, não me lembro mais, ia fazer uma fantasia, cujo título elas deram de rosa. E aí no dia de botar fantasia, a mãe dela ficou muito doente, ela não conseguiu curtir direito a festa, né, de carnaval. E tem um jogo com as máscaras também, que ela fala de as pessoas se esconderem e tal, que tem muito dessa coisa no carnaval, né? No final, eu fiquei na dúvida se ela era uma mulher ou uma jovem, ou se ela era uma criança, ou se ela apenas reviveu um momento de quando ela era criança, ou ela reviveu uma vontade de quando era criança, porque um pouco antes de chegar a essa conclusão, eu imaginei que ela não conseguiu curtir muito, porque sabe quando a gente, depois de velho, faz uma coisa quando a gente queria fazer quando era novo, e aquilo não tem mais tanta graça. Eu achei que era isso, mas aí depois ela fala que não curtiu muito, não curtia em paz por causa da mãe e tudo mais. E aí depois teve essa questão de ela ter sido reconhecida por um menino de 12 anos, com aquela fantasia, e aí ela se realizou. Nossa, impactado com esse conto que terminou agora. O nome do conto é O Grande Passeio. É narrado em terceira pessoa também. E a protagonista é uma velha, né, como o narrador chama. Já é idosa, me parece que já tá entrando naquela fase de esquecimento, aquela fase demencial do idoso, né? E muito triste, nossa. E ela age como uma pessoa defesa, e tem umas memórias de vez em quando sobre a filha e o marido que morreram, meio fria, meio estranha. Não sei se ela não quer sentir aquela dor, lembrar daquelas coisas, mas ela não lembra da morte desses parentes com tristeza ou com saudade. Uma coisa bem diferente. A maneira como eu acho que são os netos fazem com ela, de deixá-la na casa de um outro e falar, segue aquele caminho ali, procura Arnaldo e diz que você veio pra ficar, e depois o Arnaldo trata ela como a maior, nossa, desfeita, e ela inerte aquilo tudo, como se aquelas pessoas não fossem parentes, como se ela não fosse um ser humano e não estivesse sendo rejeitada, e o final é trágico.
Agora é Come, Meu Filho. Gente, de 2 páginas, mas de uma complexidade. O enredo é basicamente um menino que me parece a mãe, né? Visto o título. E a mãe tá perto dele, falando pra ele comer. E ele tá falando sobre várias coisas, enrolando pra não comer. Mas ele fala sobre o mundo ser chato ou redondo. Dizem pra ele que o mundo é redondo, mas ele acha que é chato em alguns momentos. E muitas dessas palavras que ele vai usando, né, ao longo do conto me parecem um duplo sentido, sabe? Ele fala também de se a mãe gosta de prato fundo ou raso e questiona se a mãe gosta de um ou de outro e diz que no prato chato, que seria o raso, né? Cabem mais coisas pro lado, enfim. Eu acho que ele tá falando de coisas além do que tá ali realmente visível, né? Fala de coisas da vida, de sentimentos, de carne, do gosto dela. Enfim, filosofa e a mãe só tá querendo que ele coma. E ele enfatiza que ela deveria prestar atenção em outras coisas que ela não presta, só foca na comida. E mais um conto de Clarice, super complexo e de um questionamento existencial, de crise existencial. E o conto se intitula Perdoando Deus e me lembrou A Paixão Segundo GH. Dizem que o ovo e a galinha também tem a ver com isso, mas eu já li há muitos anos atrás, mas não me lembro. Inclusive ele tá nesse livro e ele vem em seguida. Amor de Laços de Família, que é um outro conto da Clarice, e O Mineirinho, que é um conto também bem nesse viés, de que ela foca numa coisa que é abominável, que as pessoas têm ojeriza, que as pessoas têm nojo. E não só bichos, porque nesse caso foi um caso de um rato, né? Que ela foca num rato para analisar a sua vida, questionar quem ela é, sua existência humana e a existência meta-humana, pensar sobre Deus. Em O Mineirinho ela foca no menino que foi morto, acho que com 13 tiros. Também ocupa esse lugar de alguém que não é admirável, né, na sociedade, desejado. Eu conto O Amor de Laços de Família, ela foca num cego. E A Paixão Segundo GH na barata, e ela fala de coisas nojentas. E ela, a partir dessa observação profunda e quase catártica, né? Ela analisa a si mesma, questiona quem ela é, sua forma de pensar, seu egoísmo. E isso a gente pode abranger para a espécie humana, né? E sempre nesses contos tem o amor, que eu não lembro se tem muito. Amor, não me lembro se é o amor ou amor. Do Laços de Família, que tem questões sobre Deus, sobre salvação, ser perdoado de pecado, libertação. Esses contos têm isso. Qual eu achei que é o ponto essencial desse conto que me chamou mais atenção, né? E ela chega à conclusão de que não tem como acreditar em Deus para anular quem ela é ou criar alguém que vai ser admirado por ela porque ela se odeia, porque ela não se aceita, porque ela é uma coisa ruim, uma pessoa ruim. Então se cria um Deus que é perfeito, maravilhoso, poderoso para você se projetar nele. Então isso não é possível, não tem como você não aceitar o mundo imenso que você é e criar esse Deus para poder ocupar esse espaço. Não faz sentido para ela, achei ótimo. Quanto agora foi Tentação. E eu não entendi o porquê desse título, porque é uma menina que é ruiva e parece que ela vai pegar um cachorro com sua dona. Esse conto eu não entendi quase nada. Quando ela pega o cachorro, parece no final do conto, são 3 páginas. Quando ela pega o cachorro no final do conto, o cachorro sai do colo dela, sai voado e não quer voltar mais. E é um momento de liberdade dele, porque ele tá condicionado a ser aprisionado, como diz lá. Ela tá condicionada a ser uma menina, só vai se libertar desse condicionamento quando se tornar uma moça. Uma coisa assim que ela fala. E aí, quando ela e o cachorro, ele é o que seria o irmão dela. Aí quando ela e o cachorro se encontram, eles se comunicam de uma forma, ninguém sabe o que eles falaram. E
aí depois no final acontece isso. Não sei qual é a lógica desse conto. De repente, lendo algum texto teórico, eu consigo descobrir. O Ovo e a Galinha. Um tão famoso conto da Clarice Lispector. Esse conto é uma loucura, porque ela tá falando do ovo, da galinha, quem nasceu primeiro, quem não nasceu, porque que o ovo existe, porque que a galinha nasceu com essa função de produzir o ovo. Parece uma grande loucura, mas coincidentemente eu tô estudando Teoria da Literatura 4 e fala essa questão do homem sair de si, deixar de ser humano e levar em consideração os outros seres vivos e passar a viver e sentir a vida através do campo sensorial, dos sentidos, e não estar só apegado à razão. Os contos, como eu tinha falado num outro conto, ela faz a gente ver e perceber esse povo que falta, segundo Deleuze, que é um povo, um grupo, vamos dizer, social, talvez, ou um grupo existente, que é invisibilizado, é objetificado e não é tratado como deveria. E aí ela faz a gente pensar sobre esses seres, né? E o ovo e a galinha estão dentro dessa questão. E isso para tratar do que é ser humano em si. Ela tem muitos problemas com a palavra, com a escrita em si. Outro ponto que tem nesse conto, que eu não tinha visto nesses outros contos que eu tinha citado, a questão do trabalho, da objetificação do trabalho, do trabalhador e do que ele produz, a alienação do trabalho. Tem muito disso no final desse conto, principalmente nas 2 últimas páginas. Eu não sei se essa é uma questão em Clarice, eu nunca vi nenhum outro conto dela, nem romance. Enfim, A Hora da Estrela pode ser até que se possa abordar esse ponto também. Mas da outra vez que eu tinha lido esse conto do Ovo da Galinha, não me lembro dessa discussão na aula. E também foi há quase 7 anos atrás, né? Conto agora 100 Anos de Perdão. É narrado em primeira pessoa, é uma menina que rouba rosas, ela queria muito ter rosas, achava linda e tudo mais. Aí brincava com a amiga de, aquela casa é minha, essa aqui é meu, não sei o que, essas coisas que criança tem, né? E aí ela começou a roubar rosas, roubou uma, gostou, achou ótima a sensação, começou a roubar várias. E depois começou a roubar pitanga também. E a pitanga, segundo ela, pediam para não ficarem ali maduras e apodrecerem, elas pediam para ser roubadas. É isso, conta sobre isso. Achei sem graça, mas pode ser um conto que a gente possa tratar sobre essa questão do roubo e do prazer, enfim. O conto de agora foi Legião Estrangeira. Eu não entendi o porquê desse título. A protagonista é uma mulher que tem, se não me engano, 2 ou 3 filhos e um esposo, e eles costumam comprar pintinho no Natal. E aí ela tinha uma vizinha que tinha uns pais. Ela não tinha muito contato, só que essa vizinha era uma criança, devia ter aproximadamente uns 8 anos. E essa menina era terrível. Eu ri em algumas partes desse conto, achei muito legal. E ela se achava sabida de tudo, dava pitacos na criação dos filhos da mulher, dava pitaco em como ela deveria se vestir, o que ela deveria fazer enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto tudo. Até que um dia ela viu esse pintinho que a mulher comprou. Engraçado muitas vezes, porque essa menininha é uma grande inconveniente e essa mulher se troca com ela, sabe? Não diretamente, mas em pensamento ela faz muitas coisas pra, tipo, bater de frente com essa menina. Ela descobre que a mulher tem um pintinho e começa o caos. E o fim é trágico. A narração já foi induzindo para o que a gente esperava que seria o conto e eu não me enganei com o fim dele. Mas é isso, foi legal, foi divertido e é meio daquelas histórias que aquelas crianças endiabradas, sabe? Eu acho um tema interessante, quero estudar mais sobre isso. Os Obedientes é narrado em terceira pessoa e fala sobre, me parece, a vida de um casal que aceita muita coisa, que tolera muita coisa, que vai engolindo, aquele típico casal que é convencional e os anos vão passando e eles querem ter uma vida diferente, mas não tem.
E até que a mulher morde a maçã, fica sem dente, se olha no espelho e ela percebe que os anos se passaram pra ela e aí bate a bad. E o fim trágico acontece. E o esposo, por sua vez, parece que passa a viver diante disso empurrando com a barriga. Que o narrador conclui que a qualquer momento o fim dele será o mesmo.